Meu nome é Carlos Hamilton, eu sou pastor da primeira igreja evangelística Vida na Palavra. Estou aqui para responder aos jovens nesse pré-congresso, estamos nos preparando e nesse final de semana vai ser de bênção e estamos aqui para ser útil ao Espírito Santo. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Meu nome é Roseane, eu sou a esposa do pastor e estou junto com as mulheres da igreja, né, para fazer o melhor de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Eu fui escolhido para levar o amor. Vou correndo para o alvo, vou cumprir o meu chamado. A paz, realmente, né, pastor? Então, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que o senhor escuta muito, né, no dia a dia, assim. É difícil manter um relacionamento cristão? Isso é difícil demais. A vida com Cristo não é fácil, né? Jesus mesmo falou que aquele que quisesse seguir a Ele, levasse a cruz, né? E viesse após Ele. Então a vida cristã, ela é como Paulo fala lá aos Efésios, ela é um combate, né? Quando o apóstolo depois escreve a Timóteo, né, já no final de carreira, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava querendo dizer que a vida cristã, de fato, era uma batalha diária. Quando ele morre, que guarda a fé, ele diz: ufa, eu consegui passar pelas batalhas, pelos embates todinho da vida com a minha fé ativa, com a minha fé genuína. Aí guardei a fé. Então, a vida cristã é difícil. Quem disser que é fácil, está mentindo. A paz do Senhor. Amém. E eu vou perguntar para a Rose agora. Você já teve vontade de se desviar dos caminhos do Senhor? Não, porque eu sempre fui criada na igreja, então para mim se torna assim mais fácil, né? Porque você que vive na presença de Deus do início, você já sabe de fato o que é que você quer ser diante da presença de Deus. E o mundo não tem nada do que oferecer. Então as coisas do mundo nunca me deixou, vamos dizer assim, ser influenciada pelas coisas do mundo, porque eu não tenha interesse algum até hoje. Porque eu sempre soube o que Deus tinha para mim. E a minha pergunta agora vai para o pastor. Pode ser o pastor? Amém. Como o senhor identificou o chamado que Deus tinha para você? Olha, Samuel, de primeiro eu sabia que Deus, ele teria uma chamada comigo em algo que fosse na comunicação, né? Porque toda a vida eu gostei de falar, de me comunicar, né? Mas eu não sabia que um dia iria ser pregador da palavra, porque eu só cantava, né? Mas cantar é também uma forma de comunicar. Então, eu sabia que Deus ia usar minha voz. E por onde eu passava, muito cedo, Deus sempre dizia: através da sua voz, eu vou chegar longe. Através da sua voz, eu vou quebrar grilhões. Através da sua voz, e eu só pensava que era CD, não é? E depois de muito tempo, depois que eu vim para Recife, Deus me colocou em estúdio de rádio. Aí eu lembrei da promessa. Eu disse: meu Deus, eu já tinha 2 CD gravados. Eu disse: meu Deus do céu, como a mente da gente é pequena, né? Porque eu pensava que era só CD. Que lá no interior, chegava cantor, vinha de Recife e tal. Aí a gente só imaginava CD, né? Aí eu disse: não. Depois que eu fui pro rádio, pra internet e tudo, eu disse: meu Deus do céu. Então, hoje, eu posso dizer para você que eu identifiquei como comunicação, que Deus iria me usar através da voz. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Eu queria perguntar como é ter um relacionamento cristão. Como é ter um relacionamento cristão? O relacionamento cristão, ele primeiro precisa passar pela fidelidade. Todo relacionamento tem que passar pela fidelidade. O cristão, então, nem se fala, né? Porque para eu ser amigo genuíno de Samuel, eu tenho que ser fiel a ele, não é? Se a gente tem informações secretas, se a gente tem algum código, que essas coisas de amigo muitas vezes, né? Então passa pela fidelidade, não posso passar para o outro, não posso passar para ninguém. Então a base do relacionamento cristão, se tratando para com Deus, para com Cristo, é a fidelidade.
Eu preciso ser fiel a Ele. Sabendo que somos humanos, né? E tem hora que a gente falha. Mas Paulo também escrevendo a Timóteo diz, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. É porque o nosso relacionamento, me esqueci seu nome. Davi, nosso relacionamento humano com Deus é faltoso, né? A gente sempre falha. Todo homem que tentou fazer uma aliança com Deus, ele faltou na aliança. Agora, quando Deus faz uma aliança com o homem, nessa aliança não tem falta. Entende? Então, o relacionamento de Carlos Hamilton para com Deus tem que ser com fidelidade. Mas eu sou humano e posso faltar. Mas, se tratando dele para comigo, não tem falta. Então, é uma troca. Eu sempre vou estar faltando, porque eu sou humano. E de Deus não tem falta nenhuma. Então, a base do relacionamento cristão é a fidelidade. Nunca mais se esqueça disso. Amém? A paz do Senhor. Amém. Eu quero perguntar para o pastor. Você teve muitos conflitos com sua família quando era um jovem cristão? Se eu tive muitos conflitos. Eu venho de um lar não evangélico, né? Eu me converti com 12 anos de idade. Meus pais brigavam muito. Meu lar era um lar de discórdia, 24 horas no dia. Meu pai era de encher a cara, e quando ele enchia a cara, ele ficava pior do que ele era quando era bom, né? Quando ele era bom, ele era aquele homem que não falava com ninguém dentro de casa. Era da cama, pro banheiro, do banheiro, pra cozinha, não falava com ninguém, era só vai pra lá, vem pra cá, sabe? Aquele básico. E quando ele estava cheio de álcool, aí ele aproveitava para soltar os cachorros, né? E minha mãe, mais calma, mais serena, mais prudente, ela ficou capaz dele, né? E dentro disso ele se armou dentro de casa, e o nosso lar era um lar de conflito, era um lar de briga. Quando eles se separaram, né, eu dizia que era a melhor coisa que aconteceu dentro da casa da gente, foi quando eles se separaram. E foi exatamente na separação dos meus pais que eu aceitei a Jesus, né? Deus me pegou ali pelos braços e me ajudou a passar pelo vale. Então o meu lar era um lar de conflito, muito conflito. Galera perguntando da Lucy. Sabendo que ser a esposa de um pastor não deve ser muito fácil, né? Mas como a senhora é a esposa de um, né? Como é ser esposa dele? Ser esposa de pastor é renunciar à carne, renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades. Às vezes a gente precisa sair e a obra ela prende. Então a gente tem que, acima de tudo, priorizar a vontade de Deus nas nossas vidas. E saber que Deus ele está em primeiro lugar, acima de tudo. Pai do Senhor, pastor, qual é a parte mais difícil do ministério pastoral? Eita, a parte mais difícil do ministério pastoral. Eu vou lhe dizer, com toda certeza, que eu não pensava em responder essa pergunta hoje. E nem sabia o que responder, mas eu vou responder agora. É não fazer o que a gente quer. É a parte mais difícil. Porque assim, quando passa na cabeça de alguém, fulano é pastor, parece que ele faz o que ele quer, né? Parece que quem manda na igreja é ele, né? Parece que quem domina tudo, ele está fazendo ali, desse projeto podcast com jovens, foi ele que quis, né? E na verdade não. A gente recebe o comando do alto. Então, a parte mais difícil, Alana, é ser obediente a Deus. É a obediência. Porque Deus dá ordem e a gente tem que obedecer, porque o dono da obra é ele. Então, é a parte mais difícil. Se Deus dissesse assim, olha, te levantei como pastor, faça como você quiser, era fácil demais. Era bom demais. Mas ele diz, você é pastor, mas quem está comandando você sou eu. Então, é difícil. Obedecer é difícil. Paz do Senhor, eu Amém. gostaria primeiramente de perguntar ao pastor, vivenciar a chamada ajudou e contribuiu a esperar a pessoa certa ou dificultou? Olha, Gabriel, foi difícil. Foi difícil porque desde cedo eu já sabia, né? Eu não sabia que seria pastor, mas sabia que queria um ministério, né? E eu sempre dizia para Deus que a minha escolhida, né, fosse uma mulher que fosse mais santa do que eu. Eu sempre dizia, Deus, eu quero uma mulher que seja mais santa do que eu, que me leve para a oração, que me compreenda, que compreenda a minha chamada, que compreenda o meu ministério. E foi muito difícil.
Porque a minha primeira namorada foi Rose, né? Eu tive ficantes, né? Aquelas ficadas, aquelas paqueras, mas namoradas, minha namorada fixa, né? Foi ela. E nessas ficadas, né? Eu sempre tinha certeza que aquelas dali era... Até porque a menina que fica, que se dá para ficar, ela já está dizendo que ela não serve para, né? Então eu dizia assim, não, se aceitou ficar é porque não é mulher de Deus, né? Então, a parte mais difícil é essa, entende? Porque a gente tem que de fato selecionar. Não é a mulher de Deus, mas talvez seria aquela que eu gostava, que eu queria que fosse, pela beleza, pelo jeito, entendeu? E depois que eu conheci, né, a Rose, que eu conheci ela fazendo a obra de Deus, em um ponto de pregação, e ali foi acontecendo as coisas, foi selando, eu disse, não, é essa mesmo, né? E depois eu fui vendo Rose como recepcionista, ela ia lá, eu também fazia o trabalho de zeladura, né? Ajudava os zeladores da igreja, e trabalho de oração, era uma jovem diferenciada das demais, né? E eu disse assim, estou no caminho certo, é essa mesmo, entende? Então é isso. E agora a minha pergunta vai ser direcionada ao casal. Como casal, quando vocês se encontram quando o companheiro passa por um momento de dificuldade na chamada, se torna mais fácil auxiliar ou vocês ficam quietinhos no canto ali, deixando Deus trabalhar? Em qual sentido? Assim, quando eu tô deprimido, um tá deprimido, se torna mais fácil levantar o outro ou vocês preferem deixar Deus levantar? Deixar Deus trabalhar? Já diz a Bíblia, né? Bom se anda em dois, porque um cai e o outro levanta. Então é sempre assim. Enquanto um está para baixo, o outro está lá para fortalecer. Isso é uma palavra, isso é um gesto. Amém. Essa turma lá de trás. Deixando Pai do Senhor. Amém. Pastor, como soube da sua chamada? E você também, viu, Rose? Como eu soube da minha chamada? Sim. Deus me falou, eu tinha 12 anos, era o que, 2006, 2007, que eu sentaria numa cadeira, né? E nessa cadeira ele faria um ministério muito próspero e muitos iam dizer assim, como pode tão novo sentado naquela cadeira, né? E eu não sabia que era uma cadeira pastoral, né? Porque eu dirigi campanha evangelizadora, né? Também passei por conjunto musical. Quando eu cheguei no conjunto, eu disse assim, acho que era essa cadeira, que bênção, que maravilha, né? Mas hoje, né, eu percebo que não. Então foi assim que eu soube da chamada. A minha chamada foi diariamente, né? Como eu disse para vocês, é muito fácil quando a gente é um jovem escolhido da casa de Deus. É muito fácil quando a gente renuncia tudo que é do mundo, né? E você que foi caminhada, seja, foi levada para a igreja e dia após dia você percebe quando você precisa de Deus e Ele está lá presente para lhe socorrer. Então, assim, ele já vinha falando que eu sempre gostei de louvar, né? Às vezes não tinha oportunidade. E minha chamada é servir. Eu estou aqui para servir. Eu não gosto de estar em púlpito. Eu não gosto de estar me exibindo. Eu gosto de estar por trás. Eu gosto de ajudar e estar por trás. E quando o Rose fala assim, é muito fácil. Foi fácil para ela. Para vocês pode não ser. Porque o que é fácil para um, né, tem que ter cuidado quando alguém diz assim, foi fácil, porque eu nasci na igreja, nem sempre foi fácil. Né? Foi fácil para ela. Para a Natália, né? Para Felipe, que passou por aqui, são pessoas também que desde novo estão na casa do Senhor. Talvez não foi fácil. Como Eduarda, Emily, então, pode ser... Cada né? um, então, Deus, ele tem isso. uma experiência a tratar diferente. Isso. Então, para mim, foi dessa forma mais fácil. Porque eu sempre fui obediente aos caminhos do Senhor. Eu nunca tentei me sair da presença de Deus, porque eu já era focada e já sabia o que Deus ele tinha para minha vida. Isso aí é verdade. Entende? É devido a isso. Eu queria fazer mais uma pergunta para o pastor. Como lidar com a depressão e desanceirar essas coisas? Muito bem. Olha, nos últimos dias, o número de jovens e adolescentes depressivos, com síndromes, com fobias, cresceu. E, pasme, a maioria desses jovens estão dentro da igreja.
né? E alguém ainda se levanta para dizer, porque não tem uma vida de night, né? De balada, porque não enche a cara, porque não usa droga, porque tem limites. E não é. A verdade é que o jovem que é da casa do Senhor, ele precisa ter renúncias, ele precisa renunciar. E renunciar não é fácil, né? Não é fácil. E isso traz tristeza. Eu sinto tristeza por não poder fazer o que eu gostaria de fazer por eu ser pastor, não é? Agora, eu preciso saber, Esther, até onde tenho que me sentir triste. A tristeza ela pode vir, mas eu tenho que preencher essa tristeza com o louvor, com a leitura da palavra, com o culto, com um amigo que vai me ajudar a agregar, a crescer, para que essa tristeza não se enraize e traga uma depressão. Entende? Então, a depressão é o quê? Um bichinho de estimação que começou com tristeza. Com uma tristeza que todo mundo pode ter. Pastor, presbítero, diácono, evangelista, qualquer um, e jovem. E a gente vai dando ração. É tristeza. Vamos para a cama. Sim, tristeza. Vamos dormir. É tristeza. Vamos passear. É tristeza. Vamos se isolar. Sim, tristeza. Não vamos para a igreja mais. E assim a gente vai ficando. E ela vai crescendo. Daqui a pouco tá um pitbull. Difícil agora de manobrar. Então, veio a tristeza, cortou. Pastor, mas eu já estou com depressão. O que eu tenho que fazer agora? É matar ela. Não é? Agora vai dar trabalho. Porque você passou uma vida ou um tempo alimentando. Vai ter que fazer ela passar fome. Para ela poder morrer. E como é que ela vai passar fome? Veio a tristeza, veio a vontade de se isolar para a rua. Vontade de ficar em casa para a igreja. Vontade de não falar com ninguém, procurar alguém para conversar, seja lá o que for. Né? Vontade de não ler a Bíblia mesmo sem vontade nenhuma. Não estou com vontade de louvar mesmo sem vontade nenhuma. Matar o bicho chamado depressão. Pai do Senhor a todos, a minha pergunta é para o casal. Em que momento vocês tiveram certeza que Deus havia unido o propósito dos dois? Ai. Olha, foi muito difícil, viu? Foi muito difícil porque quando eu aceitei, né, o propósito da chamada, a Rose não queria. Né? E ela dizia, não vou, eu não quero. Né? Não vou, não quero, assuma só, eu fico pra cá. E eu disse assim, então, agora você vai ter que decidir. Porque primeiro é Deus na minha vida e a vontade dele. E se você está disposta a desobedecer à vontade de Deus, você vai arcar com as consequências, né? E ela ficou um tempo pensando, chorando, né? Aflita, angustiada, porque não é fácil. Ela disse que é fácil, mas não é. Né? Não é fácil. E depois ela já estava envolvida, né? E ela não chegou para me dizer, mas ali, nos frutos que ela estava dando na igreja, já trabalhando ali no círculo de oração, conversando com as meninas, fazendo a obra, eu já percebia que ela estava solta, né? Até que veio um título, Pastora Rose. Aí ela recuou. E ela me chamou e disse, olha, eu quero que você diga para a sua igreja que eu não sou pastora. Eu sou a esposa do pastor. Eu não sou pastora, eu não tenho chamado para ser pastora, eu não prego, eu não sei fazer isso, eu não sou aquilo. E eu disse assim, amém. Eu só quero que você seja minha esposa. Se você tem chamada para pastora, quem vai falar é Deus, né? Não é nem a igreja, não sou eu. Minha esposa que entenda a minha chamada. E graças a Deus hoje ela está aí, né? Colaborando, já aceita ser chamada de coordenadora, então glória, né? Colabora muito, né? Me ajuda demais, né? Mesmo muitas vezes querendo pegar um final de semana em Porto de Galinha, mas ela hoje mesmo chegou cansada do trabalho e disse, estou tão cansada, eu queria me deitar no mesmo. Vamos embora, né? E está aí. Paz do Senhor a todos. Amém. Então, eu queria que cada um de vocês dissessem uma característica de cada que vocês acreditam que complementa no chamado de cada um. Eu começo com a primeira damas. Não sabe o que falar, rapaz, tá um jogando pro outro. Não é saber o que falar, né? De fato, eu acredito assim, nele, a prudência, né? Eu, quando comecei a orar a Deus e pedir uma pessoa que Ele colocasse na minha vida, deixa eu voltar. Eu fazia parte da quadrangular.
desde nova, certo? Lá tinha muitos jovens, e os jovens eles se interessavam por mim. Mas não era o que eu queria, porque quando a gente se tem uma intimidade com Deus, a gente tem as escolhas que a gente quer para nossas vidas. E eu falei para Deus que se fosse eu namorar com alguém de lá, que viesse de fora, porque jovem nenhum na igreja me interessava. Aí, não porque não era bonito, não porque não era atraente. Fala de beleza não, pelo amor de Deus. Não era isso. Não era isso. O que eu sempre pedi a Deus era que Ele colocasse um jovem na minha vida que fosse mais crente do que eu. Que buscasse a Deus, além de eu buscar a Ele. Então tinha que ser alguém que fosse acima de mim. Não que me botasse para baixo, não que beleza fosse tudo. Eu queria, o meu propósito desde o início foi que Deus ele colocasse uma pessoa na minha vida fosse mais crente do que eu. Tivesse uma intimidade a mais com Ele, porque aí a gente só ia se agregar. Eu ia ter o conhecimento que eu queria, entende? E o que me chamou a atenção dele, eu conheci o pastor no culto de pregação que eu fazia parte, no culto de pregação que eu fazia parte da quadrangular, e ele foi visitar. E a simplicidade dele, a forma dele adorar a Deus, que eu ainda não tinha visto em nenhum jovem. Não foi nada. Beleza não, porque beleza ele não tinha não, viu? Deus melhorou agora. Se você pegar uma foto do pastor há tempos antigos, o povo dizia assim, o que foi que ela viu dele? É sério, beleza ele não tinha, mas ele tinha a presença de Deus, tudo aquilo que faltava para me enriquecer, para me ficar mais firme diante da presença de Deus. Pronto, e o que eu vi na Rose foi a sinceridade, né? Quando eu pedi a ela em namoro, eu me lembro que ela chegou pra mim e disse assim, eu pedi a ela em namoro, chamei ela na minha casa, ela era muito amiga de uma prima minha, eu chamei ela na minha casa com a minha prima, eu fiz um jantar, né, um negócio, um lanchinho, chamei minha prima e tal, é isso. Aí pedi ela namoro e eu disse assim pra ela, e aí, aceita? E ela fez assim, não, eu não estou na idade de namorar. Eu estou na idade de estudar. Ela tinha 15 anos e eu também na época. Né? Agora tem um detalhe. Se você enfrentar meu pai e minha mãe e falar com eles, e eles aceitarem, a gente namora. Mas só se eles aceitarem. Eu disse, irei. Estou disposto. Aí ela fez assim, então. E outra coisa, tenho mais a falar. Bem séria, porque ela é muito séria, né? Bem séria. E ela disse assim, outra coisa. É para vir para somar. E não é para subtrair, em nenhum momento. E eu disse, tá bom, estou disposto. E aí, eu estudava no colégio da polícia, né? Já larguei do colégio com aquela farra de militar para intimidar o sogro, né? Aí eu desci, fui lá na casa dela, cheguei já para dizer que, né? Fardado, pedi, eles, né? Aceitaram e ali na conversa com os pais dela, eu percebi que Rose não tinha dupla personalidade. Por quê? Porque às vezes o jovem é uma coisa em casa, outra coisa na igreja, né? E os pais dela não eram crentes, não são crentes ainda hoje, e eles me falaram assim, aonde foi que você conheceu a Rose? Aí eu falei, na igreja. E ele falou assim, porque a vida dela é de casa para escola e igreja. Igreja, escola e casa. E eu disse, amém, então estou no caminho certo. Né? E aí eles aceitaram, deram o dia e tal. Então, verdadeira, não é? Pastor, então o senhor não é verdadeiro? Sim. Aprendo a ser sincero e verdadeiro muito com ela. Porque às vezes eu tento, né, driblar uma coisa ou outra com essa prudência que tem. Ela faz, não. Vai lá e diga é assim. Então, complementa. Mais alguém? Paz. E eu tenho duas perguntas, uma para o pastor e uma para a Rose. Para o pastor, eu quero perguntar assim, quando o senhor tinha nesses 12 anos, a chamada, o senhor, agora eu tenho que ir. Né? E para Rose eu quero perguntar se a senhora foi sempre criada na igreja. Eu louvo a Deus pela vida de uma tia minha, que me levou, né, para a igreja desde pequenininha, né? E mesmo sendo levada, é importante você aceitar Jesus. E quando chegou numa idade de 10 anos, fazia parte de um grupo
de gesto, e lá a dirigente ela perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Aí entreguei minhas mãos para o Senhor e estou até hoje. E vou dizer a vocês, viu? Não teve decisão melhor, porque quando a gente precisa, Deus ele está lá. Quando a gente chama com sinceridade, ele vai estar lá para lhe acudir. Vamos dizer assim, o desejo, nunca deu vontade, desejo da carne, de se desviar, até que passasse por minha mente, não, porque a gente tem que focar. O alvo é Cristo e a gente tem que almejar, né, a salvação, porque tudo acrescenta. Quando a gente renuncia a carne, os nossos desejos, as nossas vontades de jovem, porque fomos jovens também. E somos ainda, né? Mas quando a gente renuncia a carne, e Deus ele se agrada, porque a gente quer o melhor, que é agradar a Deus. Então, dia após dia, as nossas chamadas é renovado, vamos dizer assim, né? Porque Deus ele tem um propósito para cada uma das nossas vidas. E a minha resposta, com 12 anos, Deus ainda não tinha me falado de ministério, né? Com 12 anos eu era muito novinho e eu estava muito ferido pelo meu pai e tal. O que eu queria naquele momento era mudar de vida. Eu morava no interior chamado São Vicente Ferre. Aqui eu acho que vocês... Chega circo aqui, né? Na cidade grande vem circo, né? E lá quando o circo vai é uma atração. Hoje não, mas naquele tempo quando o circo vinha, né? E o meu maior desejo era fugir no circo. Quando o circo vinha, sabe? Que preparava para ir embora, porque o circo vai de cidade a cidade, né? Eu dizia assim, eu vou fugir. Eu e um primo tramava fugir no circo. Por quê? Porque eu não gostava da minha vida. A minha casa, gente, era farra todo dia, você não tem ideia. Todo dia era farra na minha casa. Minha mãe largava do trabalho, já vinha tomando uma latinha no caminho. Isso, chegava em casa, tinha cerveja na geladeira, para qualquer coisa era motivo para ela comemorar. Chegava amiga, eu dizia, meu Deus do céu, isso é um inferno de vida, né? Então, quando eu entrei na igreja, que vi mulheres da idade de minha mãe, né? Vi jovens de minha idade, homens da idade do meu pai, eu disse, meu Deus, que paz, é possível ter uma vida com Cristo, de paz, mas sem precisar fugir no circo. Então eu queria aquilo, eu queria uma vida de paz, né? E eu louvo a Deus porque eu consegui, né? 12 anos de idade, hoje vejo minha casa, minha família servindo ao Senhor. É uma conquista, foi suado, mas glória a Deus. Eu pergunto pra Rose. Rose, você sentiu algum medo assim quando Carlos Hamilton, né, decidiu ser um pastor? Se sim, qual? Sentir medo? Sim. Né? A gente está suposto todo dia, né, a ter medo. A questão de sentir medo, como eu tinha dito para ele, você vai abandonar a sua família, porque quando a gente passa a ser pastor, a gente é 100% igreja. Então a gente não tem lazer, muitas das vezes, a gente não tem as nossas escolhas, as nossas vontades, e sim a vontade de Deus que tem que prevalecer. Medo sim, com certeza. Mas estamos aqui, né? Porque a gente tem que matar a carne todo dia, o nosso eu, a nossa vontade, e viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero uma pergunta para o pastor. O que te motivou assim a ser o pastor da igreja? O que me motivou a ser o pastor da igreja? Veja só, o que me motiva todos os dias é olhar para a igreja. A motivação tem que ser diária, porque se não tiver todo dia a motivação, a gente vai desmoronando, né? Então, o que me motiva todo dia é ver o seu crescimento, o crescimento de Gabriel, o crescimento de Natália, o crescimento de Jamerson. E a gente vê que a obra que a gente está fazendo, Emily, ela não está sendo jogada ao vento, ao Deus dará. Claro que tem dia que Natália não está bem, tem dia que você não está bem, tem dia que Gabriel não está bem, isso faz parte da vida de todo mundo, né? Mas a gente vê o crescimento das ovelhas, isso é o que mais motiva um pastor. Rose, quais são suas maiores alegrias no ministério? Eita, essa foi forte, viu? Quais são as suas maiores alegrias? É viver o que eu estou vivendo hoje. Não esperava, né, passar por esse momento que eu estou vivendo hoje, de ser esposa do pastor, né?
Você sair de casa, às vezes triste, e você chegar aqui e botar um sorriso no rosto e tratar bem as irmãs entre si. Mas você está lá triste, mas você está vendo o crescimento, é você poder ajudar um grupo, um departamento infantil, você está envolvida hoje num grupo de oração, que é a comissão, você está envolvido durante a presença, que disso você não esperava. De mim você não ia esperar isso, porque eu sempre tive esse jeito assim, calada, assim, reservada. Mas hoje eu me alegro por estar mais aberta, de estar mais envolvida, de estar sentindo a dor de alguns irmãos. A minha alegria é essa hoje. Bem, essa vai ser a minha última pergunta e vai ser direcionada ao pastor. Quando Deus revelou ao senhor que o senhor seria pastor, o senhor aceitou facilmente a chamada ou o senhor sentiu vontade de fugir, de relutar contra a chamada? Gabriel, eu passei, eu acho que 3 anos, né? 3 anos fugindo dessa chamada, né? Quando eu saí do ministério, que o pastor já, né, me trabalhava para pastorear uma igreja lá em Pau Amarelo, né? Eu imediatamente tive uma situação e eu fui embora, né? Então fui cuidar da minha família, fui estudar, fui dormir à vontade, né? Fazer tudo que hoje em dia quase não faço mais, né? E eu disse assim para Deus: tire minha vida, como fez Elias. Toma minha vida. Pode tomar minha vida, porque eu não quero, né? Eu não quero. E eu me lembro que eu convidei algumas irmãs, né, para a gente fazer um encontro de adoradores, que foi como começou a nossa igreja, era um ponto de pregação, né? E as irmãs ficaram tudo animadas, porque essas irmãs já me chamavam para a gente fazer esse trabalho antes, né? Ficaram animadas, vamos fazer. Aí, bum, veio a pandemia. Eu disse: glória, que essa pandemia nunca mais acabe. Porque, né, coisa boa, todo mundo dentro de casa, eu só fazia programa de rádio, estava bom demais. Trabalhava, cuidava da família, final de semana praia, ou se não São Vicente Ferreira, era bom demais, né? E aí, a pandemia foi acabando, né? E desejo no coração, aí veio aquela música: quem mandou largar a rede, estourou essa música. E era, quando eu chegava, Deus falava, eu me lembro que teve uma levita que cantou um ciclo de oração, e ela foi até a mim cantando essa música. Eu disse: mas Jesus, né? E voltei a conversar com as irmãs. Essas irmãs, muitas estão ainda hoje conosco, né? Sua mãe é uma delas, a diaconisa Elisângela, Valdir, a diaconisa Jaqueline, né? E já estava terminando ali a pandemia, e a gente selou ali para fazer o encontro de adoradores. E elas disseram: amém, vamos fazer o encontro de adoradores. E fizemos, né? Ali já estava caindo a ficha que era hora de se render, né? E tive que me render. Estou aqui. Oh,